e aplicação que tem nas ciências sociais aplicadas. Bem, só tirando uma dúvida da aluna Giovana, é o seguinte. Então, você tem lá uma equação, tá? Uma equação da tela Tá preta? preta, professor. Como sempre, uma tela preta, não dá para escrever em tela preta, dá sim se tiver caneta branca. Vamos lá, vou fechar e vou abrir de novo. A dica tá? A dica do exercício é muito simples. Você observar o denominador, ver se a telinha apareceu agora. Apareceu, né? Observar o denominador, tá? Observar o denominador, observar a equação, verificar se a equação ela tem os coeficientes com números inteiros, caso contrário, você tem que observar o denominador daquele número que não é inteiro e fazer uma transformação. Vamos pegar essa equação aí e vamos verificar. Então, a continha que está lá é menos 3x, certo? Menos 3x. Menos 3x. Mais 7 meios. Igual. 2x menos 4. Ah, professor, estou com dificuldade de fazer fração. Ué, transforma a fração em um número decimal. Pronto. Transforma aqui como 3 quintos. 7 meios nada mais é que 7 dividido por 2. Isso aqui é improviso, galera. Né? 7 por 2 é 3, sobra 1. Né? Baixou o zero aqui, bota a vírgula, 3 meios. Pronto, faz a continha com só numerinhos. Mas na vida nada são flores. Então, vou ensinar uma maneira mais para mim, mais fácil. Coloca tudo 1 aqui, ó. Certo? Você pode tirar o MMC entre 1 e 2. Qualquer MC entre 1 e algum número é aquele algum número. Aí você pega, certo? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Essa é mais fácil? Não. Essa aqui é a mais trabalhosa que vocês tiveram que aprender no ensino fundamental 2. Não compensa. Tem que pensar mais rápido, um pouquinho mais rápido na coisa. Então, o que você faz nesse caso? Então, eu dei duas alternativas. Transforma em decimal, tira o MC. Só que quando você tem apenas uma fração e o resto é tudo número inteiro, a dica que eu dou para vocês é pensar em como tirar essa fração. Como tirar esse 2 do denominador. Né? Transformar tudo em equivalência. Como é que eu faço isso? Multiplicar tudo por um número. Que número? Aquele número que, quando multiplicado por 7 meios, o 2 vai embora. Multiplica aqui por um número. Espera aí um pouquinho, vou dar a cor aqui. Azulzinho. Azulzinho é bonitinho. Multiplica tudo aqui por um número. Aqui também. Aqui também. E aqui também. Opa. E aqui também. Por um número. Tá? Pode ser 4? Pode. Pode ser 6? Pode. Pode ser qualquer múltiplo de 2? Pode. Mas o número que satisfaz essa multiplicação é o próprio 2. Sempre quando você tem uma fração, equação de primeiro grau, tá? De primeiro grau, de segundo grau, qualquer grau, né? Como uma equação geral. Se você tem apenas um número que é uma fração, pega esse número que está aqui no denominador e multiplica todos os números, todos os termos por esse número. Certo? Fica assim, ó. Menos 3 vezes 2, né? X, mais 7 vezes 2 dividido por 2, mais 2 vezes 2 vezes x, menos 4. Era bom se colocasse pontinho, né? Era mais fácil. Certo? Aqui pontinho também. Pronto, ó. Corta, corta, vira, ó, todos os números inteiros. Pronto, resolve a equação. Tá bom. Tá certo? Alguma dúvida? Senhor, você esqueceu de multiplicar o menos 4 por 2 também. Giovana, dá para prosseguir a partir daí?
Beleza, então. Pessoal, eu esqueci na última aula, eu fui meio afobado, eu acho, ou despreparado em relação, ou assim, ou muito limitado, não sei, não sei qual foi a minha perspectiva de como preparar a aula na semana passada, eu esqueci uma coisa, se tem equação, também tem inequação, né? Se tem igualdade, também tem desigualdade. Por exemplo, 2x igual a 4, né? Que número que eu coloco aqui multiplica por 2 dá 4, né? 2 vezes 2, 4, tá? Então, o x vale 2. Aí eu pergunto para vocês, que número que eu tenho aqui no x, que multiplicado por 2 é maior que 4? Que número? Que número? Tem que ser número par, número ímpar, não importa. Que número? Certo? Que número que eu coloco aqui no x? Se eu colocar 2, o 4 é maior que 4? Partido Verdadeiro ou 3. falso? Falso. 4 é igual a 4. Mas se eu colocar o 2,1, vai dar 4,2. E é maior que 4. Ok? Mas, e se eu colocar 2,01, por exemplo? Deixa eu apagar esse 2,01, que é 2 vezes, desculpa, 2 vezes 2,01. 2 vezes 2,01, que vai dar, opa, maior que 4, que vai dar 4,02. Maior que 4. Então, você tem uma coleção de números ali, certo? Então, numa igualdade, você encontra um valor quando a equação do primeiro grau, dois valores, três, assim vai, dependendo do grau, né, associado a essa equação. Agora, quando você trabalha com uma desigualdade, você não, peraí um pouquinho, acho que ele não está ouvindo quem abre o mic. Quem abriu o mic aí? Quem abriu o microfone que eu não ouvi? Pessoal, quem pode falar, por gentileza. Por favor, pode Tá ouvindo, falar. professor? Quem queria falar, quem estava com o mic aberto aí, pode perguntar, por gentileza. Não está Tá saindo ouvindo? som? Professor. Galera, verdade. Peraí, tem uma coisa aqui. Tem uma coisa aqui que eu tenho que explicar para vocês. Quando eu coloco o microfone de lapela, esse aqui, ó. Quando eu coloco o microfone de lapela, eu vou tirar. Eu perco a audição, tá? Coloquei o microfone de lapela porque eu pensei que vocês não estavam me ouvindo. Mas vocês estão me ouvindo bem agora? Tranquilo? Sim. Beleza, então. Eu não preciso do microfone. Eu utilizo o microfone para gravar as aulas, né? Aulas gravadas. Eu pensei que vocês não estavam me ouvindo. Então, me perdoem. Qual é a pergunta? Desculpem, tá? Uma falha operacional. Qual é a pergunta, por gentileza? Não fiz pergunta nenhuma, não. Só tinha falado a respeito que o senhor tinha perguntado lá. Ah, perfeito. Então, uma igualdade te dá um número. Desigualdade te dá um intervalo. Tá? Então, por exemplo, 2x maior que 4. Para você resolver uma equação, é a mesma coisa que equação. Exceto em um ponto que eu vou explicar depois. Exceto em um ponto que eu vou explicar depois. Se você resolver com uma equação aqui, vai ficar assim, ó. Passo 2 dividindo, de modo direto. 4 dividido por 2, x maior que 2. Então, todos os valores maiores que 2, certo? 2,01, 2,1, 2,2, 20, 40, 80, 1000, é maior que 2. Caso contrário, o 2, o 1, o 0, o menos 1,
pensando em inteiros, não são maiores que 2. Então, aqui é um intervalo, tá? É um intervalo. Certo? Então, um intervalo, se você tem aqui, ó, né? O limitante inferior, que é 2. Se você pegar todos os valores após o 2, excluindo o 2, todos esses valores são maiores que 2. Certo? Aqui na reta do x. Por exemplo, x mais 4 menor que 6. Se você resolver essa equação de forma como se resolve a equação, você tem o seguinte: passa o 4 para o outro lado, ou você subtrai 4 em ambos os lados, para fazer da forma, né, o princípio aditivo e multiplicativo, certo? Você tem x menor que 2, que engraçado. Então, olha só, nesse caso, o limitante superior é 2. E todos os valores à esquerda de 2 são menores que ele. Tudo bem? Certo? Alguma dúvida sobre maior ou menor? Então, esse sinal é maior que ou maior. Esse sinal é menor que ou menor. Ou seja, maior, menor, não inclui o valor limitante. Limitante inferior, limitante superior. Ok? Não inclui. Um intervalo só tem limitante superior quando você analisa os valores menores que esse limitante. Bem? Só tem limitante inferior quando analisa os valores acima desse limitante. Então, maior, menor, maior, tá? Ou igual, ou seja, você inclui o valor limitante, e aqui menor ou igual, você inclui o valor do limite superior, certo? Tá bom? Bolinha cheia quando você tem uma desigualdade, né? A gente chama desigualdade fraca, ou desigualdade não estrita, certo? Aqui, quando tem desigualdade estrita, você tem, então, uma desigualdade forte, ok? Alguma dúvida? Dúvidas? Agora, olha esse exemplo. Menos x, x, né? X mais 6 maior que 2x mais 14. Certo? Por conveniência, por exemplo, nas equações, x, por conveniência, nós deixamos do lado esquerdo e o y do lado direito, não. O valor do número, né, no lado direito. Certo? Então, dois princípios aditivos aqui. No termo independente, então você soma menos 6 em ambos os lados. Certo? Aqui vai aplicar... Isso aqui não tem nada a ver mais agora. Vou aplicar outro princípio aditivo em relação ao termo que contém x. Tem que estar do lado esquerdo, então somo menos 2x em ambos os lados. Veio o cancelamento. 1x menos 2x fica menos x. Menos x maior do que 8. Pessoal, quando você aplica um princípio multiplicativo, uma desigualdade, tem que tomar cuidado. Quando você multiplica, tá? Quando você, se, tá? Você multiplica. Se você multiplica um número aqui, A, e A maior que 0, não altera o sentido. Por exemplo, 2x maior que 4. Se você multiplica por 2, tá? Se você multiplica por 2 aqui, para 4x maior do que 8.
Não altera o sentido, tá bom? Não altera o sentido da desigualdade. Agora, se você, vou até escrever de vermelho, porque isso aqui é muito comum errar até em concurso. Vai ter concurso da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e cai esse tipo de pergunta. Se você multiplicar, esse aqui é um x que multiplica, o A, e o A for menor que zero, altera o sentido. Então aqui, ó, vou multiplicar por menos 1. Menos com menos mais, vai ficar x. Aqui vai ficar menos 8. O que estava para a direita, que era maior, vai menor. Bem? Então, no princípio multiplicativo, altera o sentido da desigualdade. Tomem cuidado. Bem? Quem fez a PRF de 2018 tinha essa pergunta aqui. Não sei se é 2018 ou 2016. Tinha essa pergunta. Vai ter o concurso da Polícia Rodoviária Federal e eu aconselho vocês fazerem. Caiu essa pergunta. Tá? E era falsa a questão. Tudo bem? Tomar cuidado. Alguma dúvida? Dúvidas? Nenhuma, né? Tranquilo? Pessoal, então, vamos falar um pouquinho agora de equações lineares, tá? Segunda parte eu vou falar de equação linear, só que eu vou falar com um exemplo. Vamos pensar, vocês estão tendo economia? Quem está dando é o Michel? Ele falou de restrição orçamentária para vocês? Não? Então vamos pensar no seguinte. Vamos pensar que você tem, sei lá, R$ 1.000. Não, R$ 1.000 é muito dinheiro. R$ 500. Então, e você só compra duas coisas para comer: carne e batata. Você gosta mais de estudar ou gosta mais de batata? Vocês sabem de onde vem essa referência? Não, né? Vocês são muito jovens. Beleza. O preço da carne, tá? O preço da carne é R$ 10. E o preço da batata, em quilos, R$ 5. Qual é, né, a quantidade de carne, quantidade de batata que você pode comprar com esse orçamento? Qual é a quantidade de batata que você pode comprar com esse orçamento? Então, você pode comprar batata e carne e você tem, então, chama isso aqui de X, isso aqui de Y. Pronto. Quanto de batata e de carne você pode comprar? Não, R$ 500, beleza, mas quanto de batata e quanto de carne? Perfeito, R$ 500. Você pode comprar no máximo R$ 500, ótimo. Você pode comprar R$ 500 de carne, R$ 500 de batata, certo? E já dei uma dica, né? Você pode comprar só 500 de carne, você pode comprar só 500 de batata. E aí? Viu que essa pergunta é bem interessante. Aí lascou, né? Você não concorda comigo que você pode comprar, você pode fazer várias combinações? 250 de cada. Tudo bem, você pode fazer várias combinações. Quer ver? Primeira coisa que eu vou fazer é sistematizar esse negócio aí. Tá? Como sistematiza?
escrevendo. Então, eu chamei carne de C, né? Batata de B. E a minha renda é 500. Certo? O preço da carne, porque eu coloquei PC, né? Só, tá? É 10. E aqui é quanto mesmo? PB? 5. Galera, se eu fizer assim, ó. Se eu compro, vou colocar aqui uma tabelinha, B e C, tá bom? Se eu não compro nada de batata, quanto eu posso gastar no máximo de carne? E vai dar 500. Aqui é carne em quilo, tá? Batata em quilo também. Quantos quilos de carne eu posso comprar? Basta pegar 500 e dividir por quanto? Por 10. 50. Se eu, né, lá na outra ponta, se eu não compro nada de carne, eu posso comprar o quanto de batata? 500 dividido por... Nossa, 500 dividido por 10 é 50, 500 dividido por 5 é quantos? 100? 100, né? Nossa, estou ruim de matemática. 100. Mas entre 0 e 100 na batata e 50 e 100 na carne, eu posso ter várias combinações cujo resultado vai dar 500, não é verdade? Beleza, então. Vocês não concordam comigo que 5 vezes a batata mais 10 vezes a carne tem que dar 500? Isso aqui é uma equação linear de primeiro grau. Tenho duas incógnitas, duas variáveis nesse caso, que para uma única equação eu tenho infinitas soluções se eu tiver como dividir, subdividir as batatas e as carnes. Vai ter uma quantidade, um conjunto de soluções de batata e carne cujo resultado dá 500. Então, uma equação de segundo grau, de forma matemática, é um AX mais BY igual a C, onde X e Y pode, né, né, você pode dar valores, né, para X e Y, dados os coeficientes A e B, cujo resultado vai dar um C, certo? Para uma única equação, eu tenho infinitas soluções. Né, para que eu possa resolver isso, eu tinha que ter mais uma outra equação e transformar isso num sistema de equações de primeiro grau. Mas eu quero só hoje explicar para vocês por que é importante a equação linear de primeiro grau. Eu posso escrever aqui, vou apagar de novo, tá? Essa bagunça, e vou escrever essa equação que eu formalizei para vocês, e passar uma ideia econômica. É importante nesse conteúdo contábil, né, de ciências contábeis, porque a questão da escolha é muito importante para o contador, certo? Deixa eu só apagar a tela aqui, peraí que eu estou bem enrolado. Olha só, é 5B, né, mais 10C, igual a 50, 500. Se você quiser descobrir uma quantidade de carne, né, que você pode comprar a 500 reais, né? Você tem que descobrir o quanto de batata você vai comprar também. Então, basta isolar a carne em função da batata. Então, você passa o 5B para o outro lado, fica menos 5B, certo? Vou fazer isso mais devagar para vocês entenderem. Quero isolar C, tá bom? Então, eu passo o 5B para o outro lado, vai ficar assim, ó, 10C igual a 500 menos 5B. Passo 10 dividindo, fica C igual a 500 menos 5B dividido por 100. Então, eu preciso saber o tanto de batata que eu tenho que comprar e fazer essa conta toda aqui para descobrir o tanto de carne, né? Com o mesmo orçamento. O que isso quer dizer na prática, galera? É bem simples, certo? Quando você tem, então, batata e carne desse jeito, você tem uma série de combinações que você pode comprar com o mesmo orçamento, tá?
Então, deixa eu desenhar um plano cartesiano para vocês entenderem o que eu estou falando. Primeiro, eu vou explicar o que é um plano cartesiano, né? Porque eu não expliquei ainda, mas vou explicar. O plano cartesiano é um plano, tá, de dois eixos perpendiculares entre si, aonde você pode, então, definir um conjunto ou uma coleção de pontos e fazer gráficos, tá? Quando esses conjuntos de pontos têm uma certa regularidade. Olha só, no meu eixo horizontal, tá, o eixo das abscissas, está, aqui eu estou ajeitando a minha régua e eu estou perdendo para a régua aqui, aí, está a minha variável x, ou a incógnita x, certo? No eixo das minhas ordenadas, no y, no eixo vertical, está meu y, né? Depois vocês vão ver lá no futuro que o y é igual à função aplicada no ponto x. No fim do curso. Um pouquinho. Assim, 90 graus. É perpendicular, então o ângulo formado entre o x e o y é 90. Bom? Então, para o nosso caso aqui, econômico, vamos chamar esse eixo x de b de batata e c de carne, tá? Não tem problema. Então, olha só. Olha só. 500 dividido por 100 é 5. 5 dividido por 100 é 1/20 avos. Então, eu tenho uma equação do tipo 5 menos 1/20 de b, certo? Então, eu tenho uma equação cuja inclinação é menos 1/20 avos. Então, essa reta aqui representa a equação linear, certo? Onde as combinações dos pontos de carne e batata me dão um orçamento já determinado, certo? Isso é uma equação, né, linear, uma equação linear do primeiro grau representado aqui, tudo bem? Vocês vão ver lá no futuro que isso aqui depois é uma equação da reta. Pessoal, esse conteúdo é um conteúdo extra, tá? É um conteúdo extra, eu não vou cobrar na prova, só para vocês entenderem porque uma equação linear do primeiro grau é diferente de uma equação do primeiro grau. Por quê? Equação do primeiro grau, você só tem uma incógnita. Tá? Tá? Ela também é linear. Tá? Ela também é linear. Ela é de primeiro grau, ela também é linear. Só que uma equação linear do primeiro grau, ela pode assumir várias incógnitas. Por exemplo, ax mais by mais cz igual a zero. Então, essa é um conteúdo extra, para vocês terem conhecimento, ok? Não se assusta, tudo bem? Alguma dúvida? Primeiro, por a desigualdade. Professor, Pode falar. ali no caso era por 10, não por 100 para dividir. Entendi. No caso ali era por 10 para dividir, não por 100. Ah, por 10, né? É, Perfeito. Então, era meio, né? Menos meio. Muito obrigado. Eu ia perguntar a mesma coisa. Desculpa, então era meio. Então, vamos voltar aqui. Rapidão. Só para terminar o assunto aqui, ó. 5b mais, aqui, ó, né, 10, né? Desculpa, 10c igual a 500, tá? Eu isolei C ou isolei B? C, né? Isolei C. Foi C que eu isolei? Foi, né? Então, fica assim, ó, 500 menos 5b, aí o 10 passa dividindo. É 10, né? 50 menos meio b. É isso, né? isso, é. Agora sim. Isso aí. Obrigado, não tinha prestado atenção. De nada. Esse conteúdo é um conteúdo a mais para vocês terem um conhecimento. Não vou pedir na prova, para vocês terem um ganho de conhecimento, tá? Então,
O que eu vou pedir na prova? A resolução de desigualdades e, né, a implicação em equações, e o conteúdo que eu vou ensinar agora, que é fatoração algébrica. Tá bom? Tudo bem? Esse conteúdo é só um conteúdo a mais que eu queria ensinar, que está na apostila, só que eu não vou cobrar. É um conteúdo que tem muito a ver com a nossa com o nosso dia a dia, né, com o nosso cotidiano, mas é um conteúdo extra. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui a falar sobre os conteúdos estruturantes. Vamos falar sobre fatoração algébrica. Tá? Fatoração algébrica. Certo? Se você tem uma equação do tipo 5x mais 5y mais 5z, por isso que eu falei de equações lineares, aqui é uma expressão, né? Uma expressão porque não tem um sinal de igualdade, não tem nada do outro lado. Se você tem uma expressão dessa forma, eu consigo escrever essa expressão de uma forma de uma outra forma, por exemplo. Não é mais fácil, mais difícil, não vou colocar graus de dificuldade, mas de uma outra forma, eu posso representar essa expressão. Existe uma outra forma que eu posso representar essa expressão? Que não vai alterar o sentido dessa expressão? Sim. Qual é? Dividindo tudo por 5. Dividindo tudo por 5, né? Se eu divido tudo por 5, fica... Só que assim, vai ficar x mais y mais z, né? Certo? Só que não tem ninguém para dividir do outro lado, então ela altera o sentido da coisa. Certo? Ela altera o sentido da coisa. Então, eu tenho que escrever de uma outra forma que não altera o valor lógico da expressão. O que tem em comum? Vamos olhar os termos. O que tem em comum em todos os termos? Pode pôr o 5 em evidência, né? Isso. Né? O que eu tenho em comum em ambos os termos? O 5, né? Então, o primeiro caso que nós vamos ver é a fatoração por evidência. Tá? Evidência é o que tem em comum. Nossa, que letra feia, Ricardo. Peraí. Vou só mudar aqui. O que tem em comum em ambos os termos. O que tem em comum? O 5. Então, eu posso destacar os 5 esse aqui é um termo, esse aqui é outro termo, esse aqui é outro termo, certo? Os 3 termos estão somando. Então, eu posso deixar isso aqui em evidência. O que é deixar em evidência? Posso destacar esse número 5 e escrever o que sobra. O que multiplica com o 5 que dá 5x? X. O que multiplica com o y dá 5y? O Y. Aqui é mais, né? O que multiplica com o z que dá 5z? Mais Z. Mais z. Então, você conseguiu escrever uma outra forma de expressão que não altera o sentido lógico dela. Por que a fatoração é importante? Porque, às vezes, dá para simplificar, entendeu? Às vezes dá para simplificar uma tal relação. Por exemplo, você tem aqui, sei lá, 4x mais 2y dividido por 2. Você pode, se você não tem conhecimento que você pode dividir aqui o 4 por 2 e o 2 por 2, você pensa no seguinte, eu posso deixar o 2 em evidência, certo? Vai ficar assim, ó, 2x mais y. E aqui o que está dentro do parênteses, você geralmente não divide, então você divide 2 por 2, e só sobra 2x mais y. Entendeu? Então, assim, a fatoração por evidência, ele te ajuda muito em muitas coisas. Em muitas coisas, em simplificar situações e tudo mais. Certo? Então, quer ver? Mais um exemplo aqui, ó. 10x mais 15xy mais 20xz. Então, tenho três termos. E eu tenho que observar o que tem em comum. Em termos literais, né? Vamos só dar nome aos bois. Quando aqui é o número, a gente chama de coeficiente numérico, e quando é letra, é parte literal.
tá bom? Parte literal, de literatura, letra. Coeficiente numérico do número, tá? Então, primeira coisa, você observa a parte literal, vou circular em azul, tem um X, tá bom? Então, eu posso deixar o X em evidência, escrever assim, ó, X, né, vezes, 10 vezes quanto dá X? 10x, né? Então, 10 vezes X dá X, só o 10 aqui. Ó, 15, né, deixei o X em evidência, vai sobrar 15y, e aqui 20z. Simplifiquei, transformei a expressão acima na expressão abaixo, não alterou o sentido lógico, mas dá para prosseguir, dá para ir mais além. Tá? Como? Você tem que observar o número, né, os coeficientes numéricos. 10, 15 e 20. Tanto 10, quanto 15, quanto 20, dá para dividir por qual número? 5. Por 5. Então, eu posso deixar aqui o 5 em evidência também. Que número que eu multiplico com 5 dá 10? 2. Que número que eu multiplico por 5 dá 15? 3. E multiplica com o y, porque o y já estava aqui. Que número que eu multiplico por 5 dá 20? 4. Então, você consegue escrever de novo, de uma forma irredutível nesse caso, né? E por que isso aqui é importante? Da mesma forma, você pode simplificar, você pode verificar, por exemplo, aqui na famigerada função de segundo grau, por exemplo. Só pulando etapas. 2x² mais 4x. Certo? Você quer encontrar as raízes. Não precisa calcular Bhaskara nesse caso. Você pode deixar o 2x em evidência, porque, ó, 2x² é 2x vezes x. Tá bom? Então, você pode deixar esse 2x em evidência, e o 4x é 2 vezes 2x. Você tem 2x comum para ambos os termos. Então, deixa 2x em evidência. Sobrou x aqui, sobrou 2 aqui, certo? Igual a zero, se for uma equação de segundo grau, então você encontra duas raízes. Você não precisa calcular Bhaskara. Aqui é zero, x igual a zero, e aqui você vai... Que número que eu coloco aqui que anula o 2? Qual é? -2. -2, pronto. A fatoração te ajuda a você eliminar a etapa, entendeu? Por isso que a fatoração algébrica é muito importante. Às vezes você tem uma descrição algébrica desse tipo e você já, com fatoração, já pula etapa para você não ficar perdendo muito tempo, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Perguntas, lamentações e Professor, Pois não. só nessa parte final aqui que eu buguei. Qual a parte final, meu querido? Depois do irredutível, abaixo aqui. Tá. Vou explicar um outro exemplo, tá? Vou explicar um outro exemplo para você. Então, porque esse aqui está bem bagunçado, eu vou apagar e vou fazer um mesmo exemplo de uma função de segundo grau do tipo incompleta, e aí você vai entender o porquê. Então, só um instante, por gentileza. Deixa eu só... Que assim, o meu computador com Microsoft Whiteboard, ele dá uns picos de lentidão às vezes. Então, eu vou pedir um tempinho aí para vocês. Ó. Agora voltou normal. Ó, vai vendo, ó. Vou escrever uma outra equação incompleta de segundo grau. Eu estou queimando etapa, mas é para mostrar para vocês por que a fatoração ela é importante, tá? Só mostrar para vocês aqui, ó. Quer ver? Vamos pegar aqui, ó. 9x ao quadrado menos 81x. Beleza? Igual a zero. Você tem que resolver essa equação de segundo grau. Mas você sabe calcular Bhaskara. Delta igual a b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Putz, aí depois tem que calcular x', x duas linhas. Né? Que é lá, sei lá, x', x duas linhas vem da onde? Vem do menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, você tem que decorar todo esse cabaço aqui, certo? Para resolver uma equação que não precisa de muita coisa. Se você entender a fatoração, você observa, primeiro, que 9x², ó, x ao quadrado é x vezes x. 9x vezes x. Certo? Menos 81x, 81, galera, é o 9 vezes 9. Então, vai ficar assim, ó, 9 vezes 9x, igual a zero. Pronto. Pronto, já economizei aqui um tempão em vez de calcular Bhaskara. Certo? Olha aqui o que eu tenho em comum, ó. 9x
Então, deixo 9x em evidência. E, dentro do parênteses, eu copio o resto. Quem é o resto? X menos 9. Pronto. Aqui, ó, você tem duas partes nessa equação agora. Essa e essa. Tem duas partes. Por quê? Por exemplo, 9 vezes 0 é igual a 0. E 0 vezes 9 é igual a 0 também. Então, você tem dois termos que você tem que descobrir qual o valor que o x tem que assumir para zerar o negócio. Se você coloca 0 aqui, 9 vezes 0 dá quanto? Dá 0. E 0 vezes essa expressão aqui dá quanto? Então, esse x aqui dessa expressão vale 0. Entendeu? Entendi. Agora, você tem que descobrir esse camarada aqui, que zera essa expressão. Tem que colocar um valor do x que você subtrai 9, e essa expressão aqui vai dar 0. Essa expressão toda aqui de primeiro grau vai dar 0. Quem é o camarada aqui? Que você coloca essa expressão aqui que está dentro do parênteses. Mais 9. Mais 9, porque se você coloca mais 9 menos 9, 9 menos 9 é 0. Aí, isso tudo aqui dá 0. 0 vezes 9x dá quanto? 0 vezes 9x dá... Tô meio lento hoje. Número vezes 0 dá quanto? É 0. Dá 0. Entendeu? Então você descobre rapidinho. Não precisa perder tempo. X igual a 0 e x igual a 9. Pronto. Sem trauma. É por isso que a fatoração te ajuda a ganhar muito tempo. Entendi. Gente, concurso. Professor, só para preparatório de concurso, eu sempre falo para as pessoas. No concurso, você não pode perder tempo, cara. Uma questão é uma questão. Se você não sabe, beleza. Mas se você sabe do jeito lento e você sabe do jeito rápido, resolve do jeito mais rápido possível. Máxima confiança. Entendeu? A oração te ajuda a fazer isso. Entendeu? É por isso que tem o x1 e o x2? Então abrevia essa parte também? Porque aqui eu já coloquei um conteúdo já à frente, né? Que é a equação de segundo grau, que vai ser o conteúdo da semana que vem. Mas a fatoração não serve para isso. A fatoração serve para você escrever, por exemplo, equações incompletas do segundo grau. Quando o termo independente é 0, você resolve por fatoração, você não precisa resolver pelo Bhaskara. Pelo Bhaskara que você aprendeu no 9º ano e ficou decorando. Você pode resolver também. Mas se você tiver praticado a fatoração e praticado a equação de segundo grau e as formas de se resolver, que eu vou ensinar as formas de se resolver a equação de segundo grau, cara, você vai, qualquer concurso que você for fazer no ensino superior, no ensino médio, cair em matemática, você vai fazer em 1 minuto. E você vai para outra questão, entendeu? Entendi. Valeu. Obrigado, professor. Imagina. Tá bom? Por fim, galera, hoje, para terminar a aula, olha só esse exemplo aqui, ó. Eu tenho 4 termos, 2 tem K, 2 tem R, e eu tenho, né, 2 termos com 4, 2 termos com B. Eu tenho uma bagunça aqui. O que eu faço? Posso fatorar o 4 aqui, só nessa parte? Isso aqui é R também, tá, galera? Pronto. Ixi, piorou. Um Rzinho também. Posso fatorar o 4 aqui? Não é comum? Certo? Sobra K mais R. E aqui, quem é comum? Não é o B? Posso deixar o B em evidência, fica K mais R. O que eu posso fazer agora? Fator comum. Outro fator comum. Quem é o fator comum entre os dois termos que sobraram? K mais R. K mais R. Eu posso deixar quem em evidência? O K mais R. Aí, 4, né? Mais B. B. Essa fatoração chama fatoração por agrupamento. agrupamento. Tá bom? Quer ver outro exemplo? Vou fazer em azul aqui para vocês. Fazer em azul aqui para vocês, ó.
7 mais T. Opa, errei, porque não é 7 mais T. Não pode ser 7 mais T. Pode ser 7 mais T, sim. Interessante essa ideia. 7V, né? Mais VT. Certo? Quem eu tenho em comum aqui? Lembra que, por conveniência, 2 vezes 1 é quanto? 2. 3 vezes 1 é quanto? 3. 4 vezes 1 é 4. 1 vezes 7 é quanto? 7. 7. 1 vezes T é quanto? Então, tenho comum aqui quem? O 1, galera. Então, eu já posso deixar 7T assim, não tem problema. Bom? E olha aqui agora, ó. O que eu tenho em comum aqui? É o V, não é? Tem em comum aqui e tem em comum aqui. Que é 7 mais T. Certo? Professor, eu poderia ter pegado o 7 e o 7V e o T e o VT, né? Também. Daria a mesma Também. coisa. A mesma coisa. Tá? Então, 7 e o T. Agora, o que eu tenho em comum aqui? O 7T. 7T, que sobrou? 1 mais V. Essa fatoração eu acho tão legal. Vou fazer mais um para vocês. Quem não entendeu, vou fazer mais um. Ó, gosto tanto de brincar com essa fatoração. Ó, assim, ó. 10x mais 10y, certo? Mais ax mais ay. Primeira coisa, você tem que ver, por que por agrupamento? Primeira coisa que você tem que observar, galera, é o seguinte, ó. Tem que separar por grupinhos. Bom? Quem tem em comum é o 10? Então deixa o 10 em evidência. Sobra x mais y. Ó, os highlights aqui, ó, os destaques. Ó. 10 é em comum, galera. Ó o que sobra em vermelho. Entendeu? Agora vamos circular. Eita. Um pouquinho. Aí. Vamos circular em azul aqui quem é comum. Primeiro você aplica uma evidência. O A. Tá? Quem sobra? E quem sobra? O X mais Y. Sempre casa. Fatoração por agrupamento sempre vai casar. Tá? Geralmente casa. Que casal? Mais A vezes X mais Y. Primeiro se transformou em grupinho. Agora, olha aqui, ó. Por que casa? Porque sempre tem em comum o mesmo termo, ó. Entendeu? Daí você escreve em evidência x mais y. É o termo que tem em comum. E quem sobra? 10 mais a. Tá bom? Alguma dúvida? Dúvidas? Perguntas? Lamúrias? Que jogo que tem Professor, hoje? Oi? mas aí já termina nisso? Sim, senhora. Ah, tá, entendi. Que jogo que tem hoje? Que já estão dispensados. Era só isso hoje. Fácil? Tudo certo? Então, galera, bom descanso. A gente vê na quarta-feira, a gente vai falar de equação de segundo grau. E aí, depois a gente vai. Ô, professor, tem formulário Oi. dessa aula? Oi? Formulário dessa aula ou não? Eu mandei para vocês? O senhor mandou Manda da de aula novo. passada. Da aula passada. Mando de novo. Ah, então tá. Pera aí um pouquinho. Formulário, pera aí. Formulário, hoje é 26 de agosto, né? Aqui. Professor, deixa eu só fazer uma pergunta. Claro. O senhor falou pra gente sobre o conteúdo que vai cair na prova, mas que dia vai ser a prova? Ah, eu vou marcar. Deixa eu ver aqui o elencamento das aulas, tá? Tá.
o elencamento das aulas para te afirmar uma data, porque se eu for marcar 2 provas, eu vou dividir em 2 conteúdos iguais. Mas eu queria fazer o seguinte, queria marcar em 3 provas, para 3 provas, mas, por exemplo, eu vou abrir aqui e vou discutir com vocês, rapidinho. Porque é um conteúdo estruturante bem tranquilo, é bem tranquilo. Então, 3 provas eu acho mais tranquilo para vocês fazerem. Se for 3 provas, eu acho que daqui 4 encontros já dá para fazer a prova, tá? Espera aí que travou tudo agora. Ô, professor, esse link mesmo aí que é o da aula passada. Você dá uma sala mesmo? É. Eita. Ô, Vinícius, não é não. Abre para você ver. Vai cair na aula de hoje. É da aula de hoje mesmo, tá certo. Acabou a gravação, obrigado.